Olá, meu nome é Thaisa Prado, sou a professora de Direito Internacional de vocês. Estamos analisando questões relacionadas ao direito internacional privado. Então, nas aulas passadas, vimos quais são as regras para que a gente consiga determinar qual que é a lei aplicável a um determinado caso concreto. Então, você tem um caso de direito civil, um caso que envolva ali direito privado, seja direito de família, seja direitos reais, obrigação, sucessões, e você tem um elemento estrangeiro. Existe alguma coisa de estrangeiro ali, ou uma das partes é estrangeiro, ou foi elaborado fora do Brasil, foi assinado fora do Brasil, vai ser executado fora do Brasil, sei lá. Se tem algum elemento que transforme aquele caso em um caso que não é tão simples de descobrir qual que vai ser a lei aplicável e qual que é o juízo competente. Aí o que a gente viu? A gente já analisou os artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vão nos identificar qual que é a lei aplicável. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nos artigos do nosso CPC que vão dizer qual que é o juízo competente. Então veja, são situações distintas. Uma coisa é a lei aplicável, que são as regrinhas que a gente viu da lei de introdução. Outra situação é o juízo competente. E aqui a gente fala dos limites da jurisdição nacional. Então, qual que é a regra, né? A regra é que a jurisdição, ela é fruto da soberania do Estado e, por consequência, ela vai ser exercida dentro do território. Então, as relações que acontecem no Brasil, né, que versam sobre brasileiros, que têm consequências jurídicas no Brasil, via de regra a gente pensa que o judiciário brasileiro que vai ser o competente para dirimir eventuais litígios que surjam dessas determinadas relações jurídicas. Entretanto, no direito internacional público, às vezes a gente excepciona essa regra, tá? Então, como a gente falou na primeira aula de direito internacional privado, isso vai muito da questão da cooperação dos estados, do grau de maturidade jurídica de um país, e você saber que nem sempre é o seu judiciário o mais adequado para julgar determinada questão. Nem sempre é a sua lei a mais adequada para dirimir determinada controvérsia. Então isso é importante que a gente tenha algumas regras que demonstrem que porventura o judiciário brasileiro é competente, mas porventura ele não é. Ou ainda, em algumas situações, a gente admite uma competência concorrente, né? Pode ser aqui ou pode ser lá. Vamos ver quem entra primeiro, né? Mas existem algumas situações que a gente não admite. A gente vai dizer não, a competência é exclusiva do judiciário brasileiro e essa ação ela deve ser processada e julgada dentro do nosso território. Então essas regras, na verdade, elas já estavam expressas de alguma forma no CPC 73. Com o CPC 2015 ocorreram algumas mudanças, mas como ainda é relativamente recente, né, eu acho que vale a pena a gente fazer uma análise comparada. Tá? Então, olha, no CPC 73 a gente tinha alguns artigos, principalmente a partir do artigo 88. Então, era o artigo 88, 89 e 90 que iam disciplinar essa questão dos limites da jurisdição nacional. No CPC novo, eles colocam um pouquinho mais para frente. Então, esses artigos estão ali do 21 e seguintes. E a gente vai analisar fazendo uma comparação e vendo o que mudou, o que continuou igual, o que é inovação, né? Para tentar entender como que a gente aplica isso na prática. Então, primeiro, artigo 88, que vai trazer aqui, é competente a autoridade judiciária brasileira quando, né? Ou ainda, no 2015, eles mudaram só um pouquinho a redação, compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, né? Veja, das três opções que a gente tinha em 88, elas de certa forma permaneceram, né? Só teve uma pequena alteração no inciso 3º. Então, quais são as possibilidades de que compete a autoridade brasileira processar e julgar? Veja, aqui a gente não está falando de maneira exclusiva, ou seja, nos dá a entender que seria uma competência que admite concorrência. Então, inciso 1º. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, você tem um caso que o réu é domiciliado no Brasil, o judiciário brasileiro pode julgar. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, então um contrato, né, que a obrigação tenha que ser cumprida no Brasil, o judiciário brasileiro pode julgar. Ou ainda eles mudaram um pouquinho a redação. Antes era a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil, né? Eles mudaram para o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então essas três hipóteses são previstas aí de maneira expressa no artigo 21 e trazem a possibilidade do judiciário brasileiro estar participando de uma determinada demanda, estar julgando um caso concreto. Então o que a gente tem aqui? Réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, ou o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, a competência da autoridade judiciária brasileira no novo CPC traz essas três hipóteses. Réu domiciliado no Brasil,
no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, ou o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Trouxe aqui uma questãozinha que vai tentar identificar exatamente isso pra gente. Então vamos lá. Um jato privado pertencente a uma empresa norte-americana se envolve em um incidente tá ali, né? Em um incidente que resulta na queda de uma aeronave comercial brasileira em território brasileiro, provocando dezenas de mortes. A família de uma das vítimas brasileiras inicia uma ação no Brasil contra a empresa norte-americana, pedindo danos materiais e morais. A empresa norte-americana alega que a competência para julgar o caso é da justiça americana. Segundo o direito brasileiro, o juiz brasileiro, aí que tá. Pode julgar ou não pode julgar? A empresa é norte-americana, beleza? Mas onde que aconteceu o fato? A gente não acabou de ver aqui que uma das possibilidades, nesse inciso terceiro, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil? Então eu pergunto para vocês, o Brasil pode julgar? Pode. Né? Exatamente por isso, pelo fato ter acontecido no Brasil. Então vamos ver quais são as alternativas, aí vamos ver se a gente acerta. Tem competência concorrente porque o acidente ocorreu em território brasileiro. Não tem competência concorrente porque o réu é empresa estrangeira que não opera no Brasil. Não tem competência, né, absoluta ou relativa e deverá remeter o caso por carta rogatória à justiça americana. Tem competência concorrente porque a vítima tinha nacionalidade brasileira. Qual deles que se adequam a esses incisos que a gente colocou aqui, né? Me parece que é a letra A. Então, a justiça brasileira, ela teria competência concorrente porque o acidente ocorreu em território brasileiro, ou seja, é ato ou fato originário aqui no Brasil. Então, a justiça brasileira tem competência concorrente para julgar, tá? Próximo artigo é o 22. No CPC 73, a gente não tinha referência a esse artigo. Ele traz aí, então, algumas inovações, né, ao dispor acerca, né, de outras formas de competência aí que o judiciário brasileiro vai ter. A gente tem aqui, compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar. Veja, compete ainda à autoridade judiciária brasileira, não está falando exclusivamente, né? Mas vamos ver quais são as hipóteses que ele traz. Ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, né, o alimentando tiver domicílio ou residência no Brasil, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse e propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios econômicos, ou ainda decorrente de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, ou ainda em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então aqui você está dando a liberdade das partes escolherem o judiciário brasileiro como competente. A possibilidade das partes colocarem no contrato a opção pelo judiciário brasileiro. Então, na lei de introdução, a gente não encontra essa liberdade para escolher a lei competente, mas o CPC novo traz essa possibilidade para escolher o foro competente. Tá? Então veja, quando que a autoridade judiciária brasileira, além daquelas 3 situações, também é competente, ações de alimentos, se o credor, o alimentando, tiver domicílio aqui, ou se o réu tiver posses, propriedades, rendas, para quê? Para você poder efetuar a execução forçada, para você poder fazer a cobrança desses alimentos, né? Ou ainda, relações de consumo, se o consumidor mora aqui, né? Então você celebrou um contrato, tem uma relação de consumo com uma empresa norte-americana, com uma empresa italiana, com uma empresa seja lá de onde for, consumidor mora no Brasil, judiciário brasileiro é competente sim para julgar, pelo inciso 2º aqui do artigo 22. Ou ainda essas partes se submetem, né, expressamente à jurisdição brasileira. Então elas podem optar por foro num contrato em escolher o judiciário brasileiro como competente. Aqui só resumindo o que a gente acabou de falar, né? Então, competência da autoridade judiciária brasileira no novo CPC, alimentos, credor tem domicílio no Brasil ou o réu tem posses, patrimônio, rendimentos no Brasil, relações de consumo, quando o consumidor tem domicílio ou residência no Brasil e quando as partes expressam ou tacitamente se submetem à jurisdição nacional. Próximo artigo, no CPC antigo era o 89, agora é o 23. Ele teve também ali uma alteraçãozinha, né, na sua redação. Então, antigamente, o artigo 89 dizia, compete à autoridade brasileira com exclusão de qualquer outra. Então, esse seria de competência exclusiva do judiciário brasileiro. Ações relativas a imóveis situados no Brasil
Inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. Na verdade, as duas hipóteses estão relacionadas a imóveis, né? Então, ações relativas a imóveis, direitos reais, e aqui a sucessão, mas você está falando de partilhas de bens situados no Brasil, também imóveis. O que o CPC novo faz? Ele amplia um pouquinho mais, mas ele continua dentro da mesma lógica, tá? Então, o que a gente tem aqui? Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, ou seja, competência exclusiva do judiciário brasileiro. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, mesma coisa, né? Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Veja, a única mudança aqui foi que eles botaram proceder à confirmação do testamento particular, que no CPC antigo não estava previsto, né? E 3, em divórcio ou separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. Veja, aqui na verdade a gente está falando de bens imóveis situados no Brasil, nos 3 incisos, tá? A diferença é que o inciso 1 fala de direitos reais, o inciso 2 fala de sucessão e o inciso 3 fala de direito de família. Mas nas 3 situações a gente está falando de bens imóveis situados no Brasil. Se o bem imóvel é situado no Brasil, pelo artigo 23, compete de maneira exclusiva, tá ali, exclusiva, a autoridade judiciária brasileira julgar. Então, imóveis situados no Brasil, partilha de bens em sucessão situados no Brasil e em divórcio, separação, dissolução de união estável, também partilha de bens situados no Brasil, tá? Ainda, veja, se você não utiliza o judiciário brasileiro para essas situações aqui, e você, por exemplo, procede o divórcio no estrangeiro, e você lá faz a partilha de um bem que está situado no Brasil, o que pode acontecer? A gente tem aqui o artigo 964 do CPC que vai dizer o seguinte: se era um caso de competência exclusiva do judiciário brasileiro e você resolveu isso fora, você não consegue homologar essa sentença para o Brasil. Pelo menos nessa parte, você não vai conseguir homologar. É isso que está escrito ali. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então, era uma decisão versando sobre um imóvel que está situado no Brasil, que se enquadre em uma dessas hipóteses do artigo 23, o STJ não vai homologar essa decisão. Por quê? Porque era competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, tá? Continuando. CPC antigo, artigo 90, CPC novo, artigo 24. 90 dizia o quê? A ação tentada perante um tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa que eles são conexas. CPC novo. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, não obsta a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das ações que são conexas, ressalvadas as disposições em contrário em tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Na verdade, o que ele fez? Manteve a mesma ideia, só que disse: caso tenha um tratado que o Brasil dispõe de forma diversa, vale o tratado, não vale o CPC. Ou ainda, a pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, você tem uma ação que está rolando aqui, mas que já terminou fora, e você precisa homologar essa sentença estrangeira para que ela possa surtir efeitos, para que ela possa ser executada no Brasil, a pendência de ação aqui não impede a homologação dessa decisão estrangeira, tá? Mais um artigo que não tinha referência no CPC de 73, então não tinha lá. E aqui a gente tem o CPC de 2015 trazendo o artigo 25, que vai trazer: não compete à autoridade judiciária brasileira processamento e julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. O que a gente está dizendo aqui? É a liberdade que o CPC dá em contratos internacionais das partes escolherem o foro competente. Veja, esse artigo 25 não está falando de lei aplicável, ele está falando de foro competente. Então, a partir do novo CPC, as partes podem, em um contrato internacional, estabelecer qual que é o foro competente para julgar determinada situação no contrato. Veja, claro que isso não pode se aplicar para aqueles casos de competência exclusiva que a gente acabou de ver ali no artigo 23.
Então, se for um caso de competência exclusiva, por mais que no contrato internacional eles tenham colocado um foro X, né, que fora do Brasil, aí não vale. Mas se não for caso de competência exclusiva, se for um caso de competência concorrente, as partes podem sim, sem problema nenhum, colocar ali qual que seria o foro competente para julgar. Mas veja, ali tem uma vírgula, arguida pelo réu na contestação. O que isso significa? Vocês estipularam lá que o foro era França. Aí a parte vai lá e entra com ação no Brasil. Competência concorrente entra com ação no Brasil, mas o foro é França. O réu na contestação deve obrigatoriamente alegar a incompetência daquele juízo pela existência da cláusula de eleição de foro exclusivo, sob pena de tacitamente ele aceitar a jurisdição brasileira. Então veja, tá lá no contrato França, o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer uma preliminar nessa contestação e dizer, opa, pera lá, no contrato tem uma cláusula dizendo que o foro é da França e não é do Brasil. Aí o juiz vai analisar aquilo e vai dizer, realmente tem, eu não posso fazer nada, extingo o processo em julgamento de mérito, vai ser feliz na França. Tá? Então essa é uma situação que a gente tem uma grande novidade, né, no CPC novo, que traz essa liberdade de escolha de foro, desde que não seja um caso de competência exclusiva da Justiça brasileira. Além disso, o artigo 63, que traz a possibilidade das partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação. Essa eleição de foro é algo que a gente não tinha antes de uma maneira tão específica. Agora a gente tem. Então, no contrato internacional, elas podem eleger o foro, desde que não seja caso de competência exclusiva nossa. Então, quais são as principais mudanças que a gente verifica, né, na legislação brasileira? Primeiro, novas regras de competência concorrente, como, por exemplo, a gente viu lá para o caso de ação de alimentos, né, quando o credor for domiciliado aqui ou quando o réu tiver posses aqui, e para casos de direito do consumidor, relações de consumo, quando o consumidor for domiciliado no Brasil. Então, são novas hipóteses, né, de competência concorrente. Novas regras de competência exclusiva, que além dos bens para questões reais e além dos bens para questões sucessórias, a gente tem também agora de maneira expressa bens situados no Brasil para questões relacionadas a divórcio, separação, dissolução de união estável, né? E também a possibilidade de escolha de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, desde que não verse sobre uma matéria específica de competência exclusiva brasileira, tá? Bom, pessoal, essas eram as principais questões que eu tinha para passar para vocês em relação à competência, né, da justiça brasileira. Então, a gente viu que existem algumas regras de competência concorrente, existem algumas regras de competência exclusiva. Então, para você resolver um probleminha de direito internacional privado, você tem que ter consciência de algumas questões. Primeiro, que uma coisa é a lei aplicável e outra coisa é o juízo competente. Para você determinar qual que é a lei aplicável, você vai usar aqueles artigos da lei de introdução que a gente já analisou. Para você determinar qual que é o juízo competente, você vai utilizar esses artigos que a gente viu hoje. Então, sempre quando você for resolver uma questão, você vai ler, é de direito internacional privado? Escreve do lado, lei aplicável, juízo competente. E tenta identificar. Já de cara, quando você estiver lendo a questão, tenta identificar qual que é a lei aplicável, qual que é o juízo competente. Porque provavelmente, em 90%, se não mais das questões, é isso que eles vão te pedir nas respostas. Que você demonstre ali que você consegue identificar qual que é a lei aplicável, de acordo com as regras da LINDB, e qual que é o juízo competente, de acordo com as regras do CPC. Fazendo isso, baba, você mata todas essas questões. Tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? E a gente se encontra aí numa próxima falando um pouquinho mais sobre direito internacional. Agradeço a atenção, até a próxima!